Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando neste momento. Quero compartilhar com você no Salmo 12 a palavra do Senhor. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Neste salmo, Davi, como sempre, apresenta os 3 elementos, os 3 personagens que ele sempre apresenta nos seus salmos, que é Deus, o homem mau e o homem justo. Mas neste salmo ele se detém basicamente na questão da palavra. Encontramos aqui Davi denunciando as palavras dos homens, que são palavras mentirosas, palavras falsas, palavras bajuladoras, palavras que enganam, que fazem mal. E ainda por cima, Davi diz aqui que essas pessoas pensam que podem dizer o que bem entendem e que ninguém vai exigir alguma coisa, alguma justificação, alguma justificativa por suas palavras. Como se não houvesse um Senhor sobre a vida dessas pessoas. E depois, então, quando Davi apresenta como são as palavras dos homens, ele vai falar acerca da palavra de Deus. E ele diz que a palavra do Senhor, as palavras do Senhor são puras, são como prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, eu não sei se você sabe como a prata é purificada, mas o ourives, ele coloca a prata, um metal bruto, em um tacho, um recipiente, uma colher grande, enorme, e essa prata é levada ao fogo, a uma temperatura elevadíssima. Em alguns casos, segundo o que eu li, chega até a 900 graus Celsius a temperatura. E ele tem que ficar ali olhando a prata o tempo todo. Ele não pode tirar os olhos daquele metal que ele está purificando, porque pode passar do ponto, pode desandar, pode acontecer uma série de coisas. A prata pode perder a sua propriedade se o ourive se distrair. E perguntado como ele sabia qual era o ponto exato em que a prata estava purificada e o ponto exato que a prata tinha que estar, ele disse: quando eu me vejo refletido, quando eu vejo meu rosto perfeitamente refletido na prata, então ela está no ponto certo, ela está pura. E veja que o salmista disse que a palavra do Senhor, ela é como a prata refinada, veja, 7 vezes, depurada 7 vezes, ou seja, ela é mais do que pura, mais do que perfeita. Por isso, as suas promessas são verdadeiras, são fiéis, e nós podemos confiar na palavra do Senhor. Enquanto que a palavra dos homens não é confiável, a palavra do Senhor é totalmente confiável. E nós podemos descansar nas suas promessas. E assim como o ourive se via refletido na prata, assim também, se queremos conhecer a Deus, Ele está refletido na sua própria palavra. Se desejamos saber quem é Deus, temos que estudar sua palavra, ler sua palavra, porque é nela que Ele se reflete. É ela quem nos ensina e nos diz e nos mostra, nos revela quem é Deus.
E essa mesma palavra é o instrumento de Deus para purificar a nossa vida, para purificar o nosso coração. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 13, João capítulo 13, no versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Depois, no capítulo 15 de João, no versículo 3, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é a palavra de Deus, purificada 7 vezes, como o salmista diz aqui, que reflete a imagem de Deus, que nos mostra, nos revela quem é Deus. Esta mesma palavra é que nos limpa, que nos purifica e que nos permite estar próximos ao Senhor, perto do Senhor. Agora, há uma outra coisa a observar aqui. Uma coisa é a palavra de Deus, que é assim. A outra coisa é a nossa palavra, como servos de Deus, como filhos de Deus. Que tipo de palavra nós estamos emitindo, dizendo como filhos de Deus? Estamos dizendo palavras mentirosas, enganosas, palavras que matam, palavras que desanimam, palavras que destroem, como Davi começa falando aqui acerca da palavra do homem? Ou será que a palavra da nossa boca é como a palavra de Deus, pura, perfeita, que edifica, que traz vida? Jesus, em Mateus capítulo 12, no versículo 37, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então a nossa palavra é muito importante. No Salmo 19, o versículo 14, o salmista disse que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, Deus meu e Rei meu. Então, que tipo de palavra nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como amantes da palavra de Deus, estamos transmitindo? Em Mateus também, no capítulo 12, o versículo 34, a Bíblia diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nós estivermos impregnados pela pura palavra de Deus, a nossa boca vai falar a pura palavra de Deus. Se nós estivermos encharcados, cheios da palavra de Deus, que é pura, purificada 7 vezes, que reflete o caráter de Deus, reflete a pessoa de Deus, a nossa boca vai falar palavras de vida, palavras que edificam, palavras que restauram. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25, o Salomão disse que a palavra boa alegra o coração, faz bem. E a Bíblia fala muitas coisas acerca da importância da palavra que nós dizemos. Em Colossenses capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos adverte que a nossa palavra deve ser temperada com sal, ou seja, uma palavra agradável. Colossenses 4, 6 diz, as vossas palavras sejam sempre a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E no capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo escreveu, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, observe, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Então, irmãos, que nós possamos neste dia e nessa época que muitas pessoas estão angustiadas, desesperadas, não sabem o que fazer, está aí uma ótima sugestão para você. Encha-se da palavra de Deus. Encha a sua mente e o seu coração com a pura palavra de Deus. E então a sua boca produzirá palavras de vida, palavra temperada com sal. Em vez de ficar reclamando, murmurando e morrer no deserto, como o povo de Israel, porque murmuraram, você vai transmitir vida para outras pessoas. Vai glorificar o nome do Senhor. Você vai poder dar graças e alegrar-se pelas pequenas coisas do dia a dia, porque a palavra de Deus é pura, reflete a pureza e o caráter de Deus. E se nós estamos cheios dessa palavra, vamos transmitir isso também, o próprio Deus, através das nossas palavras, para aqueles com quem convivemos, com quem falamos e que amamos. Que o Senhor te abençoe poderosamente.